Olá, bem-vindos ao canal do Nova. Neste vídeo, teremos uma conversa sobre o título do livro Infância Amputada, o cuidado de sobreviventes do abuso e da exploração sexual, com a autora do livro, no caso eu, Viviane Vaz, psicanalista e coordenadora do Nova. E quem estará comigo é a Brena Ricker, educadora lá de Minas Gerais. Um papo muito gostoso e tenho certeza que vai te abençoar. Não se esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Oi, Vivi! Oi, amiga! Meu Deus, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. E aí, amiga, tudo bem? Tô bem. Oi, gente que tá aí com a gente. Aqui atrás, aqui atrás. Muita gente preciosa, gente, que nunca mais eu encontrei, mas que a gente está encontrando por aqui. Graças Legal. a Deus. Gente, boa noite a todos vocês que estão aí. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui seguindo, compartilhando. Para nós, assim, que temos o coração nessa visão, né? Porque é uma visão de verdade. Não tem preço para nós o impacto em uma pessoa somente, não é? Tenho certeza disso. Sim. Uma pessoa somente pode realmente fazer muita coisa se estiver num lugar estratégico. Então, essa noite é uma noite muito especial. Não chore, fique feliz, não chore. A Flavinha. Então, certamente você vai ser mencionada hoje, Flávia. Então, Amém. e aí? Então, para mim é uma alegria enorme estar podendo contar assim com tantas pessoas tão especiais que eu admiro muito. A Vivi é uma dessas pessoas que realmente tem o coração nessa área. Deus chamou, e quando Deus chama é indiscutível o caráter do fruto. Eu sempre penso nisso, né? Existem muitas pessoas que se envolvem nessa questão, mas realmente o fruto a gente percebe quando Deus chama de verdade. Então, estou muito feliz de poder estar aqui. Eu sim, acompanho já o trabalho da Vivi há um tempo e eu só tenho percebido prosperar. Né? Amém. E eu fico muito feliz, mas eu sei também de tantas lágrimas derramadas, né? Porque se agora o projeto está colhendo frutos, porque é visível, eu sei que teve uma semeadura de muita lágrima, teve uma semeadura de muita dor, muitas pedras, mas é uma promessa, né? Se a gente vai colhendo, vai caminhando ali chorando, voltamos com alegria com os nossos molhos, não é? É verdade. Eu tenho certeza que para a Vivi, para as parceiras do projeto, o maior fruto é, de fato, encontrar um espaço, né, de enfrentamento eficaz junto às crianças. Pelo menos para mim, quando eu penso em fruto, eu não penso em nada material, eu penso assim em crianças vida, livres, né? Eu penso em famílias sendo cada vez mais envolvidas nessa questão. Para mim, esse é o fruto, né? O meu coração fica feliz. Amém. E eu peço esse fruto. Então, a Vivi vai falar bastante com a gente vai aprender muito com ela hoje aqui. A Vivi tem um monte de coisa no currículo, né? Eu já tô o livrinho tá espelhado aí, não é? Tá espelhado para vocês. Mas esse é o livro da Vivi, né? Chama Infância Amputada. Ela vai falar sobre isso, porque eu já separei um monte de perguntas aqui. Mas eu queria que você desse boas-vindas e começasse dizendo para nós, assim, que foi a primeira pergunta que eu fiz para o Ivan, e eu vou fazer para todo mundo. Se tu pudesses pontuar o start desse incômodo do teu coração para lidar com essa questão de prevenção da criança, qual foi esse momento e aonde que esse momento tem te levado? Fica à vontade aí. Ah, que forte essa pergunta, hein? Gente, muito boa noite, uma alegria, um privilégio estar batendo esse papo com você, Brena, e também compartilhando com as pessoas que estão aí nos assistindo. Fica aí que tem muita coisa boa. Escreve a sua Não pergunta, sai. Caso você tenha, né? Já manda pergunta, isso mesmo. E então, assim, eu trabalho com esse tema vai fazer 9 anos, né? Desde 2011. Mas assim, eu
sou psicanalista, me formei em 2003, né? Fiz também seminário, né? Fiz o seminário, bacharel em missões. Trabalhei na igreja, né, como obreira por 10 anos, servindo no Ministério de Música e Comunicações. Sim. Mas sempre fui da Jocum, né? Jocum de Contagem, que é pertinho de onde você está. Caverna de Adulão, eu tenho uma paixão enorme por eles. Sim. Faz tanto tempo que eu não vejo, mas é uma igreja, uma segunda igreja para mim. Bom, mas enfim, essa situação desse tema ardeu no meu coração quando eu tinha aproximadamente 18 anos, que eu vi uma reportagem, um documentário na televisão sobre o bairro da Luz Vermelha em Amsterdã. Aquilo foi muito forte para mim, eu fiquei muito impactada em ver aquelas mulheres nas vitrines. E aí eu fui pesquisar sobre o assunto. Na época eu fazia arquitetura, não tinha nada a ver, eu tinha acabado de passar no vestibular. Depois eu prestei para artes, mas seria o pessoal do Red Light, né? Lá na Isso, na Red Light. Exatamente. Sim. Red Light. E aquilo mexeu demais comigo, assim, tocou mesmo, eu fiquei muito assim, me deu um sentimento de compaixão muito grande. E eu vi também, quando eu fui pesquisar sobre esse bairro, sobre o tema, né, eu vi anúncios de virgem de 15 anos por não sei quantos dólares, nem lembro mais, mas era bastante, sei lá, $600. E eu lembro que aquilo me mexeu muito comigo, sabe? E aí quando eu fui para Jocum, a vontade que eu tinha era largar tudo, ir embora, fazer missões loucamente, virei hippie, aquela loucura toda. Mas aí quando eu voltei para a igreja, fazer seminário, né, tinha trancado a arquitetura. Enfim, foi uma loucura toda. E meu pastor sabia de tudo isso. Em 2011 ele falou que tinha uma pessoa que estava evangelizando algumas garotas de programa, mas ela tinha tido um problema de saúde e não tinha mais condições de cuidar dessas pessoas. E a igreja não tinha ninguém que cuidava de uma garota de programa, não tinha projeto para isso e tal. E na hora, né, claro, é o bairro da Luz Vermelha, né, aquele red light, assim. Mas é interessante que eu tive que orar, pedindo para Deus, eu fiz jejum, sabe, eu queria ter certeza se era isso mesmo. Claro. E sim, sabe, o Projeto Nova se tornou esse meu bairro da Luz Vermelha em Amsterdã, sabe? Porque pude ajudar muitas crianças que foram vendidas, muitas mulheres que foram vendidas na sua infância. Enfim, por isso que o nome do livro se chama Infância Amputada, porque o que eu percebi das mulheres que eu atendia é que elas tinham sido amputadas da sua infância. Elas não tiveram uma infância pura, saudável, protegida. Foi arrancado dela e inserido a erotização e tal, inserido assim uma exploração da sexualidade dela. Quando ela vai para a vida adulta, é óbvio que ela entende que esse é o valor dela, e aí ela vai para a prostituição como uma maneira de, pelo menos, né, já passou por tudo isso, pelo menos ganhar um dinheiro. Foi isso que eu ouvi delas, isso não é o meu pensamento, isso foi o que eu ouvi delas. Né, sentem muito nojo daquilo que fazem, mas elas já se sentem tão usadas desde a infância que parar nisso era tudo bem, entendeu? É verdade, é como se fosse um respirar, uma compensação, né, de toda a dor. Compensação. Já que não tem mais jeito, para mim foi assim desde a minha infância, né, e eu até aqui sobrevivi, então eu vou tentar tirar algum proveito disso para continuar sobrevivendo, né? Eu fico assim muito impactada, muito emocionada com essa multiforme assim, sabedoria de Deus mesmo. Né? Porque ontem a gente falou com o Ivan, e o Ivan está ali inserido no sistema de garantia de direitos, né? Que é um olhar bem interessante assim. Mas olha só, hoje a gente está aqui com a Vivi, e você vê assim como que Deus ele é criativo
né, como o coração dele pulsa, né, por essa área, né, por libertar a pessoa dessa área, né, por fazer essas pessoas encontrarem. Então, veja, ele chama alguém com o coração voltado, né, alguém que ficou com o coração ali compungido com prostitutas ali. E aí, desse coração, teve esse link para a infância como base de tudo. Sim. Né? Então, isso assim, Exatamente. eu acho magnífico. Eu fico assim muito emocionada de ver o tanto que Deus ele é específico, né? E o tanto que Deus ele procura realmente, né? O olhar de Deus segue procurando pessoas para que ele possa compartilhar. E uma pessoa, gente, né? Uma pessoa. Então, talvez aqui tenham várias pessoas que têm desejo de começar um projeto, né? De começar algo e não sabem como conectar esse desejo com essa vontade. E aí eu queria que a Vivi até falasse isso para nós aqui. Que elementos são, assim, fundamentais para que esse sonho, para que esse coração ele realmente produza algo prático? Principal, dolorido de ouvir, vou falar, hein? Não, é para falar, a gente tem que Foi falar difícil. Aqui. Difícil a obediência, viu? É difícil a obediência, porque Deus dá os caminhos, mas ele faz do jeito dele, não no nosso. No meu caso, foi doloridíssimo. Porque para a minha vontade era largar tudo e ir lá, porque tem uma base da Jocum lá no bairro da Luz Vermelha. Eu cheguei a fazer minha inscrição, mas Deus falou, não é assim que eu quero te usar. E eu chorei muito, porque não era o que eu queria. Eu não queria ficar em Campo Grande, eu não queria desse jeito. Mas hoje eu sou muito satisfeita por ter obedecido, mesmo reclamando, porque eu chorei, eu esperneei. Mas é obediência, sabe, Brena? Não tem outro caminho. Tem que ter obediência, tem que se submeter à liderança, sim. Eu paguei um preço por submeter a minha liderança. Não é fácil, porque vai contra o nosso eu, a nossa carne, os nossos prazeres. Mas obedecer é sempre melhor. Sempre. Eu fiquei pensando assim, que outra coisa que é caráter de Deus é esse Deus. Deus é multiplicador. Né? E eu fico pensando assim, tu tinhas o desejo de ir para Amsterdã para trabalhar ali. Já tem trabalhos ali, claro que a gente sabe que quanto mais pessoas cheguem lá é melhor, mas assim, Deus ele queria transportar a visão de lá para Campo Grande. Verdade, verdade. E, assim, é isso mesmo. Esse transporte... Arrepiou. Exato. E esse transporte dessa visão, né, tinha um maquinista no trem, era tu, né? Deus ia te levar para lá, né? E assim, isso é magnífico. Eu fico assim emocionada de saber, né, de quanto que Deus é poderoso nisso. Eu estava lembrando aqui que na época que a gente fazia evangelismo com os travestis em Belém, um lado da avenida era travestis e do outro eram as prostitutas, né? Porque eles são muito políticos nisso, eles não misturam, né? Como eles brincam, eles não misturam as mapôs com as travestis, não dá. E eu lembro que o certo dia eu decidi atravessar e tinha umas meninas muito novas ali, assim, muito novas. Eu acho que elas eram, sei lá, tinham 14 anos e estavam ali. Nossa. E tinha uma senhora mais velha, assim, mais ou menos, não era mais velha, mas comparada com as meninas. E eu lembro que eu cheguei até ela tinha uns 37 anos, e ela estava muito triste, um olhar arrasado, assim. E eu cheguei até ela e falei, tudo bom? Cumprimentei. Aí eu falei assim, você tá bem? Eu tô te achando com o olhar tão caído. Ela olhou pra mim assim e falou assim, hoje é a primeira vez que eu tô aqui. Ai. E aí a vontade que dá era de pegar e levar pra casa, né? E falar assim, não, você não precisa ficar então não fica aqui. Não fica aqui. Nossa. E aí a gente começou a conversar e ela falou assim, depois de muito pelejar, eu tenho 2 filhos pequenos que estão em casa. Hoje é a minha primeira vez aqui, então eu tô meio sem ambiente aqui. E eu não sei o que vai ser de mim. E nós conversamos sobre alternativas, assim, né, que ela via em tudo aquilo. Mas ela estava, assim, arrasada, né? Um olhar, assim, arrasado.
E até hoje, quando eu lembro dessa mulher, eu fico pensando assim, né? E ela me falou, e interessante que quando a gente começou a conversar, ela me contou histórias da infância. Aí, E tá assim, vendo? e é impressionante Eu ia perguntar como que foi, né? Exato, porque a infância realmente, porque quando a gente amputa um órgão, né, a dor de ter olhado para aquele órgão e percebido que ele não estava funcionando, né, para o seu devido Nossa. fim, é muito grande, né? Esse amputar é muito difícil. Não é? Então, assim, é a lembrança de que algo era para estar ali funcionando. Né? E não funcionou. Então, quando a gente vê uma mulher, um jovem na prostituição ali, a gente não pode ser rápido em julgar, né? Porque é uma história muito tensa, geralmente é muito difícil e as bases estão nessa infância, né? Aí amputada. E eu queria que tu falasses para nós também, assim, nesse dia a dia, e ficou assim uma dúvida. Por que Projeto Nova? Por que o Nova? Ah, legal, boa pergunta. Poucas pessoas perguntam isso. Não, eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. Falei, nossa, por que o Nova? Quase ninguém pergunta isso, interessante. Não. Mas o Nova tem a ver com novidade de vida, sim, né? Acho que é bem óbvio, assim, no sentido, né, de é isso que nós queremos, mas também tem a ver com nova oportunidade, uma nova pessoa, nova visão de mundo, então tudo novo, né? Deus faz coisas novas, né? Deus faz tudo novo todas as vezes. Então é uma oportunidade, a Bíblia diz que a gente, em Cristo, né, a gente pode até nascer de novo, né? Então essa é a proposta do nome, que seja tudo novo, novo cheiroso, novo gostoso, novo que você se alegra de abrir, sabe? Nesse sentido. Foi bem por isso que a gente colocou nova, não quis colocar... muita gente pergunta se é nova vida, nova criatura. Não, é só nova porque é para significar uma nova mulher ou uma nova vida. É aquilo que ela quiser que seja novo, entende? Então foi bem específico de algo novo, mas de tudo que ela quiser que seja novo, ela pode ter novo. Que lindo. O público hoje que vocês atendem, qual é o público mais predominante de atendimento lá no projeto? Desde que a gente começou a fazer campanhas, né, quando a gente percebeu que o histórico vinha da infância, e a gente tem o 18 de maio, que é um dia nacional, né, de combate ao abuso, e a gente fazia ações já no dia 18, mas a gente começou a dar palestra e percebendo assim, logo no começo, né, a infância é fundamental. Então eu queria trabalhar a prevenção, combater isso e tal. E aí isso foi tomando uma proporção muito grande e a gente foi percebendo que existia um grito de socorro muito grande com as crianças. Com pais que tinham e que a gente podia interferir na história logo no início, não no final, como eu pegava antes. Antes e de ser amputado, hoje, né? Antes do órgão ser amputado. A gente até pega, assim, a gente só atende vítimas de abuso, só vítimas de violência sexual, mesmo que seja criança, né? Infelizmente, a gente tem histórias terríveis, histórias de terror, sabe? Que você não imagina que possa acontecer com uma pessoa, é surreal, e foi com uma criança. Só que o entendimento que eu tenho hoje, ao cuidar de uma criança, é que a gente está interferindo nas consequências, né, dessa amputação, né? Ou seja, ensinando ela a conviver com essa falta, ensinando ela que ela pode sim ter uma qualidade de vida, assim como, por exemplo, um atleta paralímpico pode ser um vencedor, né? Então você atingir essa criança logo no início é muito bom, é muito gratificante, né? Mas a gente tem muito caso também ainda atendemos alguns casos, né, de garotas de programa que procuraram a gente, mas a gente também tem muito caso da criança ter sofrido abuso, mas a mãe também. E aí o abuso da criança vem à tona tudo que a mãe sentiu e calou por anos, e aí ela surta, né? Porque vem toda aquela dor e ainda a culpa, que é característico do abuso, e agora a culpa de ter acontecido com a filha e não conseguir proteger.
É muito difícil e esse tem sido um dos desafios que a gente tem enfrentado. Eu imagino, a gente chama de transgeneracionalidade, né? Exatamente. Essa questão de o abuso ser esse vírus velado, né? Que acaba passando, né? A vulnerabilidade vai passando. E com isso, gente, eu sei que a maioria do nosso público é cristão aqui, mas os que não são, geralmente a gente tem aquela ideia, né, de que a coisa foi a maldição hereditária. Eu não estou me referindo a isso. Eu sempre gosto de pontuar isso, porque a gente ali no ambiente eclesiástico, a gente já ouviu muito absurdo, né? Nossa, eu fico assim, no ambiente eclesiástico a gente ouve muito absurdo. E quando a gente fala de transgeneracionalidade, a gente está falando dessa vulnerabilidade que é transmitida, né? Simplesmente, né? Essa omissão que é transmitida e que é muito característico na maioria das famílias. Não vou falar todas, mas na maioria. Sim, sim. Então, sim. é um desafio enorme, porque quando a gente acolhe a história de uma criança ou de um adolescente e a gente tem que intervir com os pais, a gente acaba, por vezes, tendo ali que intervir na história de vida dos pais, porque os pais acabam contando que isso... Sempre, né? Sempre. Sempre. Eu até lembrei agora, a gente vai lembrando de casos, né? Assim, eu lembrei de uma mocinha, acho que eu fui palestrar num estado desses e era um retiro de adolescentes, assim, tinha, sei lá, uns 400 adolescentes. E essa menina, se eu almoçasse na mesa, assim, né, ela ficava perto de mim. E eu percebi que durante 3 dias de retiro, aquela menina ficava na minha sombra, assim, né? Oh. E aí eu chamei ela para conversar e ela relatou, né, que estava sendo abusada pelo padrasto, que era o pastor da igreja, né? Era o pastor da igreja da mãe dela. Ela não era da igreja que me convidou para palestrar, ela era de uma igreja. E interessante, sim, porque ele ainda não tinha estuprado a menina, mas assim, ele estava naquele nível de fissura tão intenso, né? E a gente fala aqui em termos psicanalíticos, né? Aquele nível de perversão tão já intenso que faltava isso aqui. Então, assim, sim, na quinta-feira do retiro, ele chegou a entrar no quarto dela, trancar ela no quarto, enquanto a mãe dormia. Nossa. E na sexta, o pastor lá da igreja que me convidou pagou para ela o retiro. Eu sempre falo que aquele pastor foi o resgatador daquela menina. E aí, gente, eu fiquei tão impactada com a história que o retiro acabou... Deixa eu botar para carregar. E aí, quando foi na segunda-feira, o meu voo atrasou. Até hoje eu falo que foi Deus assim, que fez o voo ser cancelado. E aí a gente conversou, chamamos a mãe para conversar, chamamos a mãe. E a mãe, na hora assim, né, que a gente contou, a mãe ficou desnorteada na sala. A mãe era pastora, esse era o 2º casamento da mãe. E assim, a mãe ficou arrasada e a mãe pediu para a menina sair da sala. E quando a menina saiu, a mãe desabou e contou, né? Ela tinha sido violentada pelo avô, pelo irmão, a mãe. Olha. Né? E aí a outra filha dela também tinha passado por violência, a filha mais velha, porque ela tinha uma filha mais velha. E essa garotinha, quando tinha 3 aninhos, a garotinha realmente assim não lembrava, né, de jeito nenhum, mas ela contou que enquanto ela assistiu o culto, a menininha desceu para beber água e aí o diácono da igreja começou a ter relação ali com a menina atrás do bebê, né? Então, essa já era a 2ª intervenção. E a mãe, assim, a gente teve que ficar assim 2 horas com a mãe ali, porque de fato trabalhando a mãe estava assim. Ela falou, gente, eu sempre pedi a Deus para isso nunca acontecer com as minhas filhas e olha só. Então, nossa, foi muito difícil, foi um caso assim muito difícil, assim, de tratar. E ainda quando envolve liderança, né, mais delicado ainda, né? Exato, exato. Então, eu imagino que esse dia a dia deve ser assim muito complexo, né? E aí isso já vai trazer uma outra pergunta que eu tenho assim para que é de fato uma dúvida. Eu sei que deve ter muitos desafios aí dentro
desse público de atendimento? Consegue numerar para a gente, de repente, os 3 maiores, assim? Que, de repente, alguém aqui está pensando, nossa, eu quero fazer isso, mas é preciso saber que não vai ser Alice no País das Maravilhas a coisa, né? Então... Nós temos. Eu acho que aprender a lidar com a injustiça. A injustiça é muito difícil do ser humano aceitar. Ela não é aceitável, né? Mas a gente tem que lidar com a injustiça, porque infelizmente não são todos os casos que são julgados de maneira correta. A gente percebe assim, dá uma indignação muito grande, sabe? A raiva que dá, né, do que aconteceu. Então, assim, esse senso de injustiça é o principal. A ingratidão também. Eu acho que demora para a gente entender, cair a ficha, que a gente não está fazendo por gratidão, né? Porque muitas vezes, às vezes você se dedica tanto, faz tudo aquilo, e a pessoa, quando ela tá bem, e ela não vai voltar para agradecer, né? Igual a parábola lá que Jesus contou. E é difícil lidar com a ingratidão, né? Assim, para mim foi um ponto que Deus trabalhou muito no meu coração. Hoje eu consigo lidar com isso de boa. Aliás, eu já nem ligo mais para isso. Deixa eu ver outro. E assim, eu acho difícil às vezes lidar com quem não entende do assunto. Porque como eu sou muito apaixonada por isso, não é? É difícil. Como eu sou muito apaixonada externo, talvez, das pessoas não entenderem e não terem empatia. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Teve uma interferência? Pode continuar. Tá. Então, assim, lidar com essa falta de empatia do outro, que não entende o quadro, né, de quem passou, quem é sobrevivente do abuso, é difícil. Muito um pouco difícil. Então, esses 3 são os principais. Eu acho que esse terceiro, assim, é muito difícil pra gente, né? Eu fico, assim, pedindo muita graça de Deus para que as pessoas olhem, né? E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de instituição, né? A gente fala da igreja, a gente fala, né, de escolas, a gente fala de tantos lugares assim. E quando a gente olha da perspectiva de Deus, é muito difícil para mim administrar de repente outras prioridades, entende? Que as instituições têm. Então, às vezes, eu fico percebendo o seguinte, mas eu acho que isso é metacultural. Por quê? Porque o brasileiro, em geral, ele não tem a cultura da prevenção, né? Ele não tem essa cultura. De fato, por exemplo, a gente está vendo agora em tempos de Covid, né? O brasileiro, a gente tem aquela ideia de apagar incêndio. A gente vai para o médico quando a gente está morrendo, quando a gente está doente. A gente não tem aquela cultura de não ver a doença, de não ver a demanda e se resguardar, né? O brasileiro não guarda dinheiro, em geral, ele não tem essa cultura. Ele tem essa cultura de apagar os incêndios e ir vivendo. Né? Paliativo, sempre. É aquele cidadão boa praça, né? Aquele cidadão legal que é vendido para o mundo, aquele cidadão zen, né? Ali do Carnaval, do Rio de Janeiro. E isso tem um impacto... Que vive a corrida dos ratos, né? Exato. E a gente pensa que isso não tem um impacto na igreja, na mentalidade da igreja, mas tem. Verdade. Porque, assim, a igreja está inserida numa cultura. Então, a cultura de prevenção... e hoje eu já acredito que as portas estão mais abertas, tu sabes disso muito bem, né? A gente, assim, hoje já consegue transitar pela igreja com esses temas, assim, difíceis... Certo? Com um pouco mais de liberdade, mas ainda não é ideal, né? Tem restrições, né? Exato. Mas ainda eu penso que essa cultura de prevenção não está instalada e às vezes a gente lida com tanta demanda na fase adulta, tantas dores, tantas dificuldades ali nos aconselhamentos pastorais, nas clínicas psicológicas e quando na verdade a gente está... Deus tem instrumentalizado pessoas, tem instrumentalizado o corpo para que a gente volte um pouco atrás, né? Para que a gente olhe para a infância.
né? Eu sempre falo assim, se a gente vai num seminário de cura interior para questões adultas, tá assim, né? A igreja dizendo gente pela janela, assim. Mas quando a gente vai falar... Encontro de casais. Exato. Aí quando a gente vai falar, né, da infância, a gente vai falar desse lugar anterior, né, as pessoas costumam não atender a esse chamado com tanto afinco. Por quê? Porque a criança, nós conversamos isso ontem, também é cultural, a criança não é vista como um ser pessoa ainda. Né? Então, não tem voz, né? O meu filho, teoricamente, não está pronto para fazer sexo, então eu não tenho que conversar com ele nada sobre isso agora. Né? Ou seja, porque a gente tem a ideia que educação sexual é só fazer sexo, enfim. E aí a gente vai adiando. A gente vai adiando, né? E a gente vai achando que o ser é constituído só quando ele é adulto. E aí a gente não trabalha essa cultura de prevenção, né? A gente não trabalha, a gente não fortalece esse órgão para que ele não seja amputado depois, não é? E isso assim, e essa é a minha maior dificuldade, né? Eu tenho muita dificuldade, porque sentada ali, eu penso tanto que Deus tem instrumentalizado o corpo, instrumentalizado pessoas, e as nossas prioridades, elas precisam ser aprumadas. Acho que o prumo de Deus tem que vir assim, sabe? E dar uma ajustada para que a gente não fique machucando a nossa mão, né? A gente fica serrando com... esses dias o Davi falava isso, a gente fica serrando com machado cego. Não é? Assim, a palavra fala isso, né? Lá em Jeremias. Em Eclesiastes, se o machado não for bom de corte, a gente vai ferir a nossa mão ali, serrando, porque a gente não afiou o instrumento. Então, eu realmente acredito nisso, sabe? Que quando a gente ajustar as nossas prioridades, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar, né? E aí a gente fala desse avivamento, eu falo assim que para mim avivamento, ele é para agora, ele é hoje, ele começa com um despertamento, ele não é místico, ele é palpável. Eu acredito nisso de verdade, assim, sabe? Eu também. E avivamento é cuidar do órfão e da viúva, né? Esse é o verdadeiro avivamento, é você cuidar, dar atenção para o órfão e para a viúva. É você se preocupar com o próximo. A Bíblia fala que quando a gente faz isso, a gente está fazendo para Deus. Né? Então, o serviço a Deus é a melhor maneira da gente mostrar que está perto de Deus. Exato. Sem precisar falar, né? Você não precisa nem falar de Deus. Exato. Né? Lá a gente atende muitas pessoas que vão procurar ajuda. Hoje mesmo foi uma menina lá que estava precisando de um enxoval de bebê. E achei legal que a Cida, né, que é minha auxiliar, ela falou que a menina perguntou: nossa, mas obrigado que vocês atenderam o kit de recém-nascido, né? Aí a Cida falou: olha, a Vivi sempre fala e eu vou repetir, isso aqui foi Deus que deu e a gente só está entregando. Então, assim, e aí ela ficou emocionada. Por quê? Porque isso é a mão de Deus. Eu não precisei falar Jesus te ama, eu não precisei pregar para ela. Mas a gente demonstra amor através disso, né? Claro. Eu acho que esse é o verdadeiro avivamento, né? Vocês tiveram dificuldades, assim, de implementar algo que é conhecido na cidade, porque eu tive lá, né? Eu até falei, não sei se vocês sabem, sigam o Projeto Nova depois, a Vivi. Eu fiquei, assim, encantada com o slogan desse ano, né? Minha casa, meu lugar seguro, não é isso? É isso, não é? É o nosso propósito, isso. Minha casa, meu lugar seguro. Ou seja, não é só um slogan, é um propósito mesmo, né? Assim, é um propósito, é um fazer objetivo, da vida um lugar seguro. E eu sei que isso tem um impacto na cidade. Vocês encontraram, assim, alguma dificuldade de trazer à luz esse projeto de uma plataforma cristã? Porque outro dia a gente até comentava isso. Para quem não sabe, a Vivi e eu, a gente estava trocando uma ideia e a gente falava assim, a gente está aí nessa trilha de olhar a sexualidade já faz um tempo. E, assim, e parte das nossas especializações e tal não foram cristãs, gente, né? As minhas, pelo menos, não foram. E, assim, às vezes lá fora o povo tem essa ideia de que o povo cristão ele é pouco engajado.
né? Que o povo Uhum. vive numa caixa. Tudo bem que a gente sabe que existe uma parcela de pessoas assim, a gente não vai aqui ser omisso com relação a isso, mas as pessoas têm essa ideia de que nós, os cristãos, a gente vive naquela bolha, né, inflada. E aí, quando um projeto se levanta e decide manter a cosmovisão cristã, às vezes a gente encontra resistência. E eu queria ouvir da Vivi se isso aconteceu, como é que foi. Pronto, vamos falar então, né? Foi bem difícil, viu, Brena? Foi bem difícil. Eu enfrentei oposições por querer falar de sexualidade para criança, porque as pessoas sabiam que eu sou cristã, né? Eu não escondo isso de ninguém, todo mundo sabe que eu sou cristã, sabe que eu sou missionária. E quando ficaram sabendo que eu estava dando palestra para criança em escola, eles estavam achando que eu estava pregando, né? Que eu estava falando de Jesus. E aí, algumas pessoas de rede de atendimento à criança queriam me barrar. Só que eu sou sociedade civil, né? Então eu não estou como um órgão público, eu não estou como uma instituição, eu estou como sociedade civil. E as pessoas, elas têm essa visão de que a gente vai falar porque a gente é cristã, então a gente não tem condições de falar de sexualidade, né? Então a gente não sabe falar de sexualidade. E falar de sexualidade, é igual você falou, falar de sexualidade não é ensinar a criança a fazer sexo, não tem nada a ver com isso. E por mais que exista essa linha, né? Existe uma linha no Brasil e no mundo inteiro de pessoas que querem tratar a sexualidade da criança, erotizando, sim, normalizando algumas opções sexuais e incentivando a criança a decidir uma sexualidade na infância, que nenhuma criança tem condições disso, nenhum adolescente. Ele precisa passar por todas as etapas, né? Então, assim, existe essa linha que quer fazer isso, né? E existe muita resistência para quem não trabalha nessa linha. Então, eu senti, sim, muito preconceito. Tive que apelar para algumas ajudas de autoridade para conseguir que eu pudesse fazer esse trabalho. Eu hoje vejo quanto o Maio Laranja está difundido. E a gente começou aqui pequenininho, não tinha visibilidade, né? E hoje tem se tornado grande, as pessoas estão comprando a ideia, estão falando sobre esse assunto. E é importantíssimo falar, porque as pessoas têm muito tabus em relação a isso, principalmente cristãos, tem muito tabu em relação à sexualidade, não sabe como lidar e acha que ficando quieto vai resolver, né? E não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, foi uma luta muito grande, uma conquista, né? Hoje a gente tem um espaço como esse de falar na maior avenida do mundo, né? Que é a internet. Então, é uma vitória, sabe? Uma vitória, mas foi luta. Como você mesmo falou, toda vitória, tudo aquilo que vem, ele foi semeado com muita dor, com muita lágrima. E aí, a Vivi citou algo que é interessante para vocês que estão aí ouvindo. É muito importante a igreja também, ela está paramentada com o jurídico, certo? É importante a igreja saber os seus direitos, os direitos que a gente tem de fala, os direitos que a gente tem de posicionamento, certo? Eu sempre falo, quem eu sou. Eu sempre falo que se a gente for perseguido, que a gente seja perseguido pelos motivos corretos. Eu sempre falo isso, né? Que não sejamos perseguidos porque a gente colocou algo de uma forma insana, né? Porque nessa plataforma do ensino na sexualidade, etc., de fato a gente teve muita ignorância implantada, né? Por meio da igreja e tal. Mas, assim, isso não está mais desse jeito, né? Alguns lugares ainda assim, mas Deus, ele tem tratado de restaurar isso. Então, a gente também tem que se posicionar, né, com muito respeito. A gente sabe, é importante a gente saber, gente, que a postura ética, ela foi apoiada por Jesus, né? Jesus apoiou o Evangelho. Quando Jesus falou que era para dar a César o que é de César e Deus o que é de Deus, esse texto é muito profundo. Ele estava falando, a gente não está aqui para transgredir, né?
a postura ética da sociedade. Ser maior, né? Ser maior do que a lei, né? Não é essa a questão. Então, se a gente sabe que uma escola, né, ela é não confessional, você não vai lá abrir a sua Bíblia lá, porque obviamente você vai ser, né, expulso dali. Então você tem que ser estratégico, você tem que trabalhar princípios e às vezes não precisando falar a palavra Bíblia, né? Sim. E assim Deus tem levado, né, a gente em muitos lugares, certo? Eu gostei aqui de uma frase da Diela, ela colocou: quando falamos de sexualidade para criança, não tiramos a inocência, tiramos a ignorância. Né? Verdade. E é exatamente isso, né? Nós não tiramos a inocência, nós tiramos a ignorância. E isso é importante. Então, esse trabalho de base, ele é, assim, importantíssimo. Importantíssimo. E a igreja tem um papel muito fundamental nisso. Eu tenho falado isso. Eu acho que a gente precisa ser mais reconhecido, porque a gente tem projetos lindos no Brasil inteiro voltados para essa assistência social, não é? E eu acho que a gente precisa muito se paramentar para conseguir falar desses temas, para conseguir abrir, para conseguir um diálogo lá fora, inclusive, né? Com muita sabedoria, com colocações assim bem, né, colocadas. E eu sempre falo que a gente assim, as pessoas ficam, se no público comum o povo coloca 2 olhos, nos cristãos 4, né? Porque verdade. O povo assim fica esperando, né, um escorregão nosso, né? Isso, a Flávia está dizendo aqui. Vivi, fala sobre a importância da campanha se tornar lei para entrar nas escolas, né? A gente teve que ter esse amparo, né? A gente teve um deputado herculano que fez a lei do Maio Laranja aqui no estado, que nos favoreceu. Ainda é difícil dar palestra em escola, não é fácil. Não é fácil. As escolas são fechadas para isso. Exatamente. Não é fácil, mas assim, é um ganho tão grande, sabe? A Flávia participou muitos anos com a gente. É um ganho tão grande quando a gente vai, sabe, Brena? E a criança vem e conta pra gente. Teve um caso que a Flávia postou esses dias na internet, que ela vivenciou, que era uma menina cega e que veio conversar com a gente, sabe, que estava sofrendo abuso. Muitos e muitos casos. A gente atende hoje em tratamento casos que foram atendidos dentro da escola, e foi um grito de socorro, sabe? Quando você chega e fala daquele assunto, é verdade, é um grito de socorro. Porque, assim, eles saem chorando, os adolescentes saem em prantos, as professoras ficam desesperadas, né? E agora? E agora? Eu falo, tem que mexer. Não pode ficar quieto. Se ela tá chorando assim, é porque tá machucando, e não adianta fazer de conta que não existe, porque é isso que eles preferem. Que a gente não toque no assunto para que ninguém precise falar sobre isso. Exatamente, né? Porque não tem articulação, né? Não tem articulação. Não tem. Né? Ali não tem. Né? Não tem nem... Não, se precisar de tratamento, pode mandar para mim, a gente vai dar um jeito. O que não pode é essa criança ficar escondida embaixo do tapete, ficar na escuridão, porque não se pode falar nesse assunto, sabe? Então, assim, o trabalho das escolas é realmente muito importante. Como fundamental, porque a escola é o espaço onde a criança talvez passe, né, a maior parte do dia. Né? E se acontece dentro de casa, é na escola que ela avisa que está acontecendo dentro de casa. Exato. E assim, eu lembro que quando eu fui dar palestra para algumas escolas lá na época que eu estava em Belém, era muito interessante porque eu sempre perguntava: a gente quer que você venha fazer uma contação de histórias para as crianças aqui. E aí eu falava assim: quem é que vai ficar na minha plataforma? E aí as pessoas falavam: como assim? Não, é que eu vou precisar, no mínimo ali na sala comigo, de alguém, de um psicólogo, ou então de algum representante de um CREAS ali, porque na hora que eu estiver contando a historinha, certamente vai pipocar alguma coisa para as crianças aqui. E aí eu lembro que a diretora falou: mas será? Eu falei: não é será.
né? Isso é estatístico. Estatístico. Eu falei assim, é estatístico. Se a gente está falando... Todo grupo que a gente vai tinha um, pelo menos exato. Eu falei, se a gente está falando, que os dados foram atualizados agora em 2018, que a cada 1 hora, ou a cada 3 horas, 1 hora, uma criança ou adolescente ou está passando por abuso, 3, então em 3 horas eu vou ter uma criança passando. Então, enquanto eu estiver falando ali, eu vou estar falando, alguém que passou por isso vai estar ali naquela sala. Certo? Sim, isso assim sim. é estatístico. E aí a escola não sabia o que fazer. E depois os casos vinham à tona. A escola não tinha manejo. E eu tinha dó da psicóloga lá, porque ela era recursos humanos, ela atendia confusão de aluno. Fazia tudo. Ela fazia tudo e ela lidava ainda com essas questões. E eu falava o seguinte, quando acabar aqui, se bombar, na hora eu ligava para uma amiga que estava no conselho tutelar. Mas, assim, as pessoas têm medo de se envolver porque realmente dá trabalho, né? Dá trabalho. Você vai ter que escolher um lado. Exato. E o povo não quer se envolver de jeito nenhum. Eu lembro que eu estava contando uma vez a história, eu não sei se era da Tartanina, nem lembro. E aí uma criança falou assim, e eu estava assim, dando características. Não, acho que era Não Me Toca Seu Boboca lá. E aí eu estava contando... E aí eu falando do tio Pipoca, né? Que era um lobo vestido de cordeiro. Só que aí eu expandi a característica porque ele é um animal, né? E tal. E aí, enquanto eu falava lá do tio Pipoca, uma criança falou assim, tia... Aí eu falei, você já foi lá em casa? Aí eu fui olhando pra ela, aí eu falei assim... E olha, ela tinha 6 aninhos. Aí eu falei assim, não fui. Ela falou assim... Porque eu acho que esse tio Pipoca, ele mora lá em casa. Oh, meu Deus. Gente, na hora, assim, eu fiquei desestabilizada. A gente fica. Só que, assim, eu disfarcei. Eu falei assim, ele mora na sua casa, então depois que eu acabar de contar a história aqui, aí você me apresenta esse tio Pipoca que mora na sua casa? Aí ela falou, assim, morrendo de medo. Ou seja, ela tava assim, se identificando com a figura ali do personagem, falando, nossa, eu acho que esse tio Pipoca, ele mora lá em casa. Alguém descobriu que ele mora lá em casa. Alguém descobriu que ele mora em casa. E a criança se sentiu segura, porque ela falou, nossa, essa moça aí, ela conhece o tio Pipoca. Ou então, assim, ela conhece outras pessoas que parecem o tio Pipoca. Né? E assim, gente... Vocês não estão entendendo. A gente está falando aqui de uma complexidade, mas ao mesmo tempo não é complexo. Entendeu? Eu sempre falo que isso é assunto de periferia. Tá na periferia, gente. Tá assim, na superfície. Não tá lá. Entendeu? É verdade. Assim, a dinâmica ela é velada, mas tá na superfície. Né? Então, assim, a criança ela vai comunicar, ela vai abrir, né? Se ela tiver um espaço favorável, ela vai fazer, ela vai falar. E não tem como romper a cultura da mordaça se a gente não emprestar ouvido e acreditar. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Quem é a autora do livro? Tem mais pergunta? Bom, do Infância Amputada, da Pipoca. É essa que vos fala aí, entendeu? Acho que é do Pipoca que ela tá falando, do Não Me Toca Seu Boboca. Não Me Toca Seu Boboca? É a Andrea Taubman. Inclusive, esse mês está em promoção o livro dela na Letria, por causa do Maio Laranja. Que legal! E assim, eu queria também que tu dissesse para nós aqui como é o funcionamento do projeto para além do Maio Laranja, porque a gente tem falado aqui do Maio Laranja, mas a ideia é que a proteção seja para todo dia, né? Não só no Maio Laranja. Então, no Maio Laranja a gente trabalha a prevenção, né? Então, nesse mês a gente faz um monte de ação, mas aí durante o resto do ano e nesse mês justamente aparece um monte de casos, então a gente dá continuidade atendendo essa pessoa, né? Se durante alguma palestra, alguma criança e os pais, né? Porque tem que ter acordo com os pais, concordam em fazer o tratamento,
Eles vão. E engraçado, Brena, que infelizmente existe resistência ainda de fazer tratamento, sabe? Já cansei de convidar pessoas que estão numa situação bem grave, que eu vou na escola, converso, a diretora abre espaço, mas a família não engaja no tratamento da criança, sabe? Infelizmente. E mesmo assim a gente tem um apoio social, sabe? A gente não faz só o tratamento psicológico, porque a vítima tem individual, né, a sobrevivente, ela tem um tratamento individual psicológico, mas a gente também tem um trabalho social que assessorando essa família com cesta básica, roupas, calçados, né, a parte de oferecer cursos de geração de renda, arte-terapia, né, para poder tirar esse estresse, dessa pressão ruim, né? A maioria dos casos que a gente atende tem histórico de ideação suicida, de tentativas de suicídio. Então é muito importante a gente trabalhar o lúdico, fazer festas, fazer eventos assim para tirar um pouco desse peso, dessa treva assim mesmo, sabe? E trazer um pouco de alegria, proporcionar aí momentos de leveza para essa família, porque eles vivem num ambiente assim super pesado, chegam lá muito carregados, com muita agressividade. Tem criança que chega lá, a gente já teve situação de bater em voluntário, sabe? De ser agressiva com palavras, e depois com o tempo você vai vendo abraçando, né? Quer beijar a gente. Enfim, então assim, vai passando por esse processo, né? E durante o ano todo tem atividade. Só no mês de maio, que pelo menos as que eu atendo sofrem um pouquinho, porque eu tenho que deixar de lado os atendimentos para focar na prevenção. E aí vocês percebem aí a importância dessa interdisciplinaridade, né, ou dessa multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade. Né? Porque quando a gente fala de indivíduo, a gente não fala só de uma área afetada, né? A gente está falando de uma complexidade, né? A gente está falando de um sujeito que precisa, né? Ele precisa se alegrar, ele precisa alimentar, né? Ele precisa aliviar a bagagem também, né? Não só olhar ter condições de trabalhar sob a ótica da violência que ele sofreu, mas olhar sobre a ótica das múltiplas violências, né? Que a gente pode estar submetido, a pessoa está submetida ali naquela hora. Né? Então, é muito interessante assim, esse olhar, né? Pensar em estratégias para dar mais leveza ao processo. Né? Isso aí é fundamental. E eu acho que fica um espaço enorme, porque aí de repente você está pensando como que eu posso contribuir numa frente dessa de muitas formas. Ótimo. Né? Muito de muitas formas. Imagina, imagina que a Vivi citou aí trabalho com arte-terapia, né, com ludoterapia. Precisa de voluntário ali, né, demais, para poder fazer a fila da brincadeira com as crianças. Então Vou dar o exemplo da Dona Otília, Brena, que está aqui com a gente. A Dona Otília é uma senhora, uma jovem senhora, que foi para ajudar a gente no artesanato. Ela ajudava a cuidar das triagens das roupas. Ela nunca fez curso de aconselhamento, ela nunca fez curso de sexualidade, ela nunca fez curso de Bíblia, mas ela consegue amar aquelas meninas. E as meninas, se você perguntar da Dona Otília lá, a Dona Otília é a mãe, a Dona Otília cuida, e ela não fala coisas, às vezes, que a gente fica preocupado em saber se sabe falar, sabe? Ela tá ali para amar, e quando a gente ama, e a gente tá ali ensinando crochê, ensinando ela a fazer um pão, você tá amando, você tá cuidando. E muitas vezes a Dona Otília tá lá falando, elas começam a chorar porque ela não teve uma mãe que ensinou ela a fazer crochê, e agora ela tá aprendendo a fazer crochê. Ela não teve alguém que ensinou ela a fazer uma pintura, ninguém nunca deu atenção. Aquilo é tão importante, a gente não faz ideia. Né? Então, assim, todo pequeno trabalho, quando você se dedica, quando faz com amor, é muito bom, é muito bom. Você não precisa falar nada, só ama. Olha só, a gente vai ter 1 minuto e 20 só aqui. Tem uma passou voando, né? Tem uma porção de perguntas aqui. Então a gente vai sair, vai voltar, tá bom?
Tá. E a gente vai responder essas perguntas. Pastor Giga. Tá, anotou, hein? O pastor Giga, a Vivi vai te responder isso, porque eu tenho certeza que o coração dela é para espalhar mesmo tudo isso. Então, certo? Ele está perguntando se o material e projetos estão disponíveis para aplicar em outra cidade. Com certeza. Então, assim, eu vou desligar aqui e a gente vai voltar. Gente, a Vivi também vai falar com vocês, de repente, onde adquiriu Infância Amputada. É um livrinho bem fininho assim, mas aí relata que a experiência dela com as vítimas de prostituição. É um livro muito, muito interessante. Mas Vivi, então, responde ao pastor. Deixa eu ver se ele já está aqui. Aí tem que repetir a pergunta que eu não lembro. É como aplicar na cidade dele. O que ele queria saber é se vocês disponibilizam os projetos, as ações para que seja aplicado. Talvez seja a campanha em outra cidade, sei lá. Com certeza. Nosso propósito é sempre multiplicar, né? Deixa eu falar sobre o livro. Gente, antes Olha o livro, falar, que fofo! Não, é só para vocês saberem que o Maio Laranja não é uma campanha que está funcionando em todo o Brasil, infelizmente. Né? São só alguns estados que aderiram à campanha. Tá aí, o pastor entrou. Aí pode falar agora. Ótimo. Tá bom. Então esse livro aqui foi um livro que a gente fez agora, eu e a Débora Amaro, né, que é a minha estagiária lá de pedagogia. E a gente fez um livro, só para explicar aqui, né? Ele é focado na prevenção. Deixa eu mostrar essa parte aqui. Então a gente trabalha, bem fofo. Ele é para a idade até 10 anos, né? Então a gente vai falando sobre que as partes do corpo, elas são... Deus criou, né? Não falei Deus criou, mas o nosso corpo, ele é feito para nos proteger. E que a gente tem várias partes do nosso corpo, por exemplo, o olho, que percebe os perigos, etc. E fomos trabalhando os 5 sentidos. Depois a gente entra na parte das partes íntimas. E aí a gente fala do coração, que o coração ele serve como um alerta, né? Quando algo é ruim, o coração vai nos indicar e que a gente precisa aprender a observar as nossas emoções, né? E que isso, de alguma maneira, o corpo ele está falando sobre algo, né? É uma maneira que a gente encontrou de maneira lúdica. A gente vai disponibilizar esse livro em PDF também, caso você queira imprimir, né? O pastor aí, se ele quiser imprimir para distribuir. O TJMS aqui imprimiu 5.000 cartilhas e eles vão entregar junto com a cesta básica, né? Porque como as crianças não estão indo na escola, não tem acesso à internet, né? E é um livro que ele é de preencher, interativo, né? Então eles imprimiram 5.000 cartilhas e vão distribuir nas cestas básicas para as crianças receberem. E o nosso propósito é que quando a criança ela vai expor, de alguma maneira ela vai expor ali o que ela está sentindo. E quem entende de abuso, a Brena vai poder falar sobre isso também, que a criança ela se entrega através do desenho, né? Ela, na verdade, ela está pedindo ajuda. Então, o propósito desse livro é que a criança tenha um espaço para pedir ajuda sobre esse assunto. Então, a gente propõe que a criança diga o que o corpo dela está falando. Então, ali ela vai desenhar e aí ela vai expressar o que ela está sentindo, né? E respondendo a pergunta do pastor, sim, nosso interesse é que todos, né, o mundo inteiro possa falar desse assunto, né? Não é uma campanha exclusiva, a gente precisa multiplicar essa ação, nosso desejo é compartilhar mesmo, então pode ficar à vontade. Se quiser mandar o e-mail depois, que aí eu mando o material, pode entrar em contato comigo, inbox, né? Posso estar mandando o material em PDF, e aí vocês imprimem como achar melhor, pode pôr a logo da empresa, né, da instituição, etc. Mas tem todo o material, sim, disponível. É isso que a gente falou, esse olhar multidisciplinar, né, esse olhar para a família enquanto sistema. A gente está falando da família enquanto sistema, né, a gente está falando desse ser família.
né, desse atentar para a família. E aí, nesse tempo de quarentena, a coisa triplicou, né? A gente sabe disso. Triplicou. Eu recebi um e-mail muito triste esses dias e o e-mail dizia assim: com a quarentena, o mínimo descanso que eu tinha do meu abusador, agora eu não tenho descanso mais, né? A pessoa não tem descanso. Mas assim... Peça ajuda. Alguém perguntou na outra live como denunciar se as crianças estão em casa, né? Então, a orientação que a gente tem, até da justiça, né? Enfim, existem vários meios, existe site que pode olhar, que pode entrar e fazer denúncia, pode printar algum tipo de assédio. Assédio também é crime, né? Então, você pode fazer denúncia, pode ligar no Disque 100. Se for vítima de violência doméstica, tem também meios, né, também do Brasil inteiro. Estão funcionando as delegacias, está funcionando a Delegacia da Criança, a Delegacia da Mulher. No Brasil inteiro isso está funcionando, porque eles estão atentos, né, as autoridades estão atentos a esse fato de que acontece abuso dentro de casa, né? E inclusive o feminicídio, que é muito preocupante, que é o fato da mulher ali ficar com esse homem, e aumentou o consumo de álcool também, né? Passou esses dias no jornal. Aumentou o consumo de álcool. Então o cara bebe, fica alcoolizado e sabe Deus o que faz, né? Então ensine a criança a pedir ajuda, a discar o 100, porque tem como agir, tem como. E se for necessário, tira a criança desse lugar. E além disso... existem muitas plataformas assim, né? A gente tem o Projeto Defenda-se, que tem videozinhos maravilhosos ali. A gente tem o Quebrando Silêncio, da Igreja Adventista. Então tem vários assim, videozinhos assim, que você pode trabalhar a criança nesse mês e trabalhar os fatores de proteção, gente. Tipo assim, se você não tem lá habilidade para trabalhar as questões ligadas propriamente à violência, você pode fortalecer, trabalhar fatores de proteção, trabalhar emoções, trabalhar o diálogo, né, trabalhar a autoestima da criança, né, trabalhar como ela se sente com o seu corpo, né, o tédio que ela tem vivenciado nesse tempo em casa, né, como que ela está percebendo o ambiente. E isso vai criando base prévia, ponte para essa criança. Então, trabalhar o coração dela, fortalecer essas noções que envolvem a violência. E aí, esses materiais aí que a Vivi vai enviar, você não deixa encostado não, trabalha. Isso. Né, espalha, lê sobre, pensa. Eu também vou conversar aqui com a Vivian Esteves. A Vivian foi nossa aluna da escola esse ano passado, da Escola de Sexualidade, e ela é psicóloga também, aí em São Paulo, e o sonho dela era publicar o livro dela. E foi muito interessante, o livro dela chama Precisamos Falar Sobre Isso. E ela publicou o livro saiu agora em novembro do ano passado, e ela vai falar dele também, é um livro muito legal, que trabalha os fatores de proteção. Então eu vejo assim, Deus levantando pessoas no Brasil, levantando essas pessoas para falar, para dialogar, e eu acho que a gente tem que aproveitar, sabe? A gente tem que aproveitar essa voz de Deus, esses 4 cantos da terra sendo falado. E você já estuda esse assunto há quanto tempo, Brena? Nossa, quanto tempo você lida com esse assunto? Eu acho que tem uns 10 anos, assim. Só que o que acontece? Eu te conheci em 2012, 2013, numa palestra, você já trabalhava com isso. O que acontece? A prevenção da violência, muita gente está lá na plataforma, mas na educação sexual, não, nem tanto. Né? E esse é um tabu lá fora. Quanto mais aqui dentro. Então, eu me debruço sobre esse tema há anos, nunca para, porque sempre tem uma coisa nova nele, mas eu tinha muito medo, sabe? Confesso para vocês, eu acho que eu demorei para gerar isso, porque eu tinha um pavor mesmo, né? Eu tinha medo, assim,
da resistência lá de fora, porque os cursos que eu fiz, eles não eram cristãos, então eu aprendi com o pessoal lá de fora. E aí, para eu tentar achar um meio de trazer isso aqui para dentro, é um pouco difícil. Eu tinha resistência em fazer um nicho cristão nisso, Sim. Mas eu entendo que é necessário, porque é o povo que Deus entregou pra gente. Então, eu fui vencendo muitos medos, assim, né? Eu fui vencendo cada medo. Eu sou professora de formação, eu estou formando em psicologia agora, e eu tinha esse pavor também de falar, nossa, eu ainda não sou psicóloga, como é que vão me ouvir? Eu tinha, assim, tinha vários medos, mas com o tempo eu fui entendendo que a capacitação vem do alto. E várias vezes a gente está ali na academia e tem professores que não sabem terça parte do que a gente sabe. Essa é a verdade. E com isso eu não estou dizendo que a gente sabe mais. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente se debruça com um foco e recebe muita informação e Deus vai trazendo graça. Então eu não paro assim de estudar, de estar em simpósio, de estar lá fora. Assim, Deus me deu assim, valentia de onde eu achava que eu não tinha. Essa é a verdade. Amém. Assim. Verdade. Valentia é uma palavra forte. Então eu espero assim que outros valentes se levantem. Amém. Amém. Se levanta, gente. Gente, tem mais alguma pergunta aí? Então você se inscreve, viu, na bio. O pastor Gui aí espalha para o povo, porque já é semana que vem. E eu não faço uma turma grande, eu faço uma turma pequena. Porque depois eu não consigo dar conta no WhatsApp lá. Entendeu? Então, assim, vamos lá. Vivi, tem alguma ação no projeto que tu gostaria de falar assim? Se alguém quiser depositar um valor, quiser ser parceiro do projeto. Puxa vida, que pergunta aqui, que também é outra pergunta que ninguém nunca me faz. Raramente eu não aceito isso. Eu falo assim, eu acredito que todo dinheiro para o projeto, sabe, se manifestar, tá no bolso do povo de Deus. Eu falo isso, gente, tá no bolso de vocês. Amém. Tem que ofertar. Sim, a gente precisa, né? A gente está lá com uma clínica odontológica tentando reativar essa clínica, precisa de recursos, né? A gente está lá sofrendo agora porque os nossos mantenedores também estão sofrendo economicamente. Claro. Então, assim, claro que isso vai desaguar na gente, né? Então, ONG, a pessoa deixa de doar, né? Infelizmente, quando aperta a situação, a gente deixa de doar. Então, precisamos, a gente está ali o tempo todo ali contando as moedas. Mas você sabe, Brena, eu estava falando com a Dona Otília hoje sobre isso, que Deus nunca deixou faltar. Glória a Deus! E o projeto, assim... Deus é tão maravilhoso que por mais que aperta a situação, fica difícil, mas nunca faltou. E é uma certeza, e até falo isso, compartilho isso como testemunho para as outras pessoas que estão aqui, que Deus ele não desampara quem se dedica, quem se expõe, né? Que é uma exposição, você está se expondo, você está se arriscando, e Deus não desampara, não falta. Mas a gente precisa de doação. E eu vou deixar para vocês, vou colocar aqui o link, segue o Projeto Nova, porque lá no Nova tem todas as informações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Por nós a gente fazia uma vigília. Mas... né? Que bênção. Fui muito abençoada, viu, Brena? Muito. Eu que fui demais abençoada. Nossa, que bênção. Que bênção. Obrigado, gente, por compartilhar com a gente desse assunto. Eu oro mesmo, concordando com a Brena, e que você se sinta mesmo aquecido e incomodado mesmo a fazer algo pelas crianças, a lutar, a levantar sua mão mesmo, atendendo, né? Como eu falei aqui no começo,
não tem necessidade de falar, apenas de amar. Então, seja luz através das suas atitudes, seja luz se importando, seja luz indo até onde as pessoas não estão indo. Ouça, pergunta se a pessoa está tudo bem, aquela pessoa que você sabe que está num relacionamento conflitante, relacionamento abusivo, que você desconfia que o pai e a mãe estão abusando dessa criança, está concordando com algum tipo de abuso. Conversa com essa criança, pergunta se está tudo bem, sabe? Não se cale, não se cale, que realmente você possa ser luz no meio das trevas, em nome de Jesus. Amém. Denuncie. Um beijo. Denuncie mesmo. Denuncie, não tenha medo disso. Um abraço para você. Beijo. Tá? Vem muita gente boa aí ainda. Abraço. Deus abençoe.